Oiê, tudo bem com você? Recentemente eu comecei a trabalhar como coach em emagrecimento e eu tenho algumas percepções já a respeito da motivação. 90% das pessoas que me procuram, elas relatam ter algum tipo de problema com a motivação em relação a seguir um planejamento alimentar, uma rotina de exercícios. Seja essa falta de motivação por problemas de sobrecarga de responsabilidade, aquela coisa de eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que ter uma rotina de exercícios, então isso acaba desmotivando com o passar do tempo, né, ali depois da primeira, segunda semana, ou então elas acabam se desmotivando porque simplesmente aconteceu alguma coisa no trabalho, tem alguma coisa difícil para lidar, ou porque chegou o final de semana, só se vive uma vez e depois eu compenso, pronto e acabou. Então, eu comecei a perceber que a motivação é um assunto delicado para essas pessoas. Inclusive, todo mundo me procura falando: então agora você virou coach, então você é a pessoa que ajuda a gente a se motivar. E uma parte sim e a outra parte não. A motivação, ela também tem que ser uma coisa interna. Então, o que eu percebi? Eu percebi dois pontos em relação especificamente à motivação. O primeiro deles é que a motivação ela pode ser treinada como se fosse um músculo. Eu cheguei a comentar com vocês sobre um vídeo da resistência e da desistência, né, como se fossem músculos que você trabalha. Então, quanto mais você trabalha em prol daquilo que você quer, mais chances de você manter aquilo na sua vida de uma forma mais rápida, mais fácil e mais fluida. Então, no caso da motivação é isso. Quanto mais você energiza isso, quanto mais você potencializa essa sua vontade de cuidar de si, né, isso vai ficando cada vez mais simples e mais fácil. Só que o outro ponto eu acho mais interessante ainda. Eu andei observando que a maioria das pessoas, dessas que comentaram ter alguma dificuldade com motivação, elas superestimam, elas mistificam um pouco o que é motivação. Elas enxergam a motivação como uma pessoa que enxerga aquela busca da felicidade, como se a felicidade fosse aquele objeto final de desejo, né? Então, quando eu for feliz, então quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz, e aí acaba não aproveitando as pequenas oportunidades do dia a dia. Com a motivação é a mesma coisa. Então, elas até chegaram a comparar, né, uma visão que elas têm sobre mim, assim, você é super motivada, você tá sempre querendo ir pra academia, você tá sempre se propondo a fazer uma dieta nova, a seguir seu planejamento, a fazer suas marmitas e tudo mais, então você sim é uma pessoa motivada. Então quando eu tiver a sua motivação, quer dizer que eu também sou uma pessoa motivada. E isso não é verdade. A motivação, ela acontece nas pequenas coisas do dia a dia. Não precisa você chegar nesse ponto, nesse estágio para você ser uma pessoa motivada. Porque antes eu não tinha toda essa vontade que eu tenho hoje, né, de me cuidar, mas eu já tinha um bom tanto de motivação. Então eu acho que uma das dicas é você parar para pensar no que significa motivação. Pode até ver pela palavra motivação. É o motivo para você ir para a ação. Então, de repente, você pode querer ir para ação para poder, né, dessas ações que eu tô falando, claro, para você ter mais saúde, para você ter mais qualidade de vida, para você voltar a usar uma roupa que não te serve mais, para você se sentir melhor com o espelho, algum motivo que para você faça sentido. Então, isso é já um princípio do start para você querer ir para a ação. Então, é um motivo para você ir para a ação, né? E aí as pessoas, elas comentaram isso, né, em relação a mim, e gente, definitivamente não é todo dia que eu quero fazer o que eu faço. Tem dia que tá chovendo, tá frio, tá um saco, eu sei que eu vou escorregando daqui até a academia, porque meu tênis escorrega no chão, e sabe, realmente não é o melhor momento, sabe, pra você ir pra academia. Tem dia que eu não tô afim, tem dia que eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu falo, e se eu não fosse pra academia e usasse aquelas horinhas pra poder fazer uma outra coisa? Ou se eu descansasse? É claro, essas coisas acontecem também. E aí, às vezes, o motivo para eu ir para ação não é aquela coisa que realmente me segura. Então, por mais que eu queira ter saúde, por mais que eu queira ter qualidade de vida, por mais que eu queira me sentir melhor nas minhas roupas e em relação ao meu espelho, tem dia que o meu motivo não é suficiente para eu realmente querer fazer isso. E aí eu fiz a outra coisa, que é a segunda dica, que foi trocar a palavra motivação por uma outra palavra que também fazia sentido para mim. E a palavra para mim foi disciplina. Também poderia ser constância, mas acho que disciplina é a minha palavra favorita, assim, dos últimos tempos. Porque ainda que eu não tenha motivação para seguir o que eu quero seguir, eu tenho disciplina. E eu sei que se eu tiver disciplina, eu vou chegar também onde eu quero. Então, às vezes eu acordo desmotivada, mas pela disciplina eu vou para ação.
Então eu acho que trocar também por uma outra palavra que faça mais sentido para você também pode ser uma boa. Um teste, faz um teste. Então eu queria te convidar a fazer uma reflexão sobre 2 pontos. O primeiro ponto é: o que significa motivação para você? Significa você fazer o que precisa ser feito? Significa você correr atrás dos seus objetivos? Significa você fazer feliz uma coisa que você sabe que vai te dar um tanto de desconforto? Independente do que signifique, mas para você, o que significa motivação? E o segundo ponto é: existe alguma outra palavra que possa ser usada como sinônimo para esse sentimento que você tem? Porque de repente, né, trocando, como eu falei, trocando a palavra, pode ser que você desmistifique essa coisa de que motivação é um estado que eu vou chegar e tudo mais. Porque eu acredito que fazendo essas pequenas mudanças, tendo essa pequena consciência desses pontos, pode te ajudar a realmente ir para ação e conquistar aquilo que você deseja. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre o que te impede de ir para ação. Um beijo e até lá!